Fala pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao canal, vão chegando, vão se inscrevendo, vão deixando o like. Eu sou Cristiano Oliveira e tô chegando pra gente fazer uma análise do que foi Grêmio e Vitória. Mais uma vez, o Grêmio deixa um placar escapar através de erros individuais. Nós saímos na frente no Grenal e naquele pênalti estúpido cometido pelo João Pedro, eles empataram. Nós saímos na frente contra o Godoy Cruz e na falha estúpida do Gemerson junto com o Thiago Volpi, eles empataram. Depois fizemos o segundo gol, passamos na frente de novo e outra vez cedemos o empate. E hoje contra o Vitória, isso aconteceu mais uma vez. O Grêmio saiu na frente com o Gemerson e cedeu o empate no segundo tempo, numa falha bizonha e bizarra do Thiago Volpi. Vamos falar muito sobre essa falha do Volpi, porque eu acho que o Volpi está voltando a ser aquele Volpi inseguro lá do começo, tá? Mas antes de chegar nisso, deixa eu colocar na tela para vocês a escalação do Grêmio no jogo de hoje. Foi nesse modelo 4-2-3-1. Notem que o tripé hoje, por trás do Bright White, tinha o Edenilson pela direita, o Cristaldo por dentro, com a presença do Kiki Oliveira hoje numa outra função, aberto pelo lado esquerdo. Os dois volantes, Vijaçante com o Dodi, e o sistema defensivo com a presença do Igor Serrote, que foi muito explorado pelo time do Vitória, a dupla de zaga de Gemerson, que estava na sua redenção no jogo de hoje, com Wagner Leonardo voltando a jogar no Barradão, e o Marlon pelo lado esquerdo, que é uma diferença bem importante, bem significativa na comparação com o Lucas Esteves. Algumas questões importantes, tá? Bright White vive uma crise técnica. Desde que o Bright White voltou da lesão, lembra daquele processo de recuperação dele que foi acelerado, ele foi para a Europa e voltou mais cedo que o previsto? Desde ali, o Bright White não consegue atuar no mesmo nível. Hoje, mais uma vez, não foi legal o jogo do Bright White. Cristaldo no meio, interessante, falta ao Cristaldo ainda aquela regularidade dentro do jogo, mas ele tem no primeiro tempo um chute perigoso que vai para escanteio que sai o gol do Grêmio, que é cobrado por ele, com o desvio do Wagner para o Gemerson fazer o gol. Quero chamar a atenção para vocês, para esse desenho que eu preparei para esse vídeo, que está mostrando, é um Grêmio meio estranho, né? Parece todo mundo fora do lugar, mas eu já explico para vocês. Isso aqui é a saída de bola do Grêmio em vários momentos, tá? Com o Dodi aberto pela esquerda, o Dodi voltando para receber essa bola, o Wagner Leonardo como um líbero, o Gemerson aberto pela direita, olhem que eu coloquei o Wagner e o Volpi meio, né, na diagonal um do outro, Marlon e Serrote projetados, Cristaldo e Vijaçante como opções de passe por dentro, os dois pontas espetados, o Edenilson e o Kiki Oliveira com o Bright White na frente. Esse modelo de atrasar o Dodi, ou de abrir, na verdade, o Dodi para a esquerda, tem como ideia espetar o Marlon, do tipo, vai querido, te junta aos homens de frente, para a ideia do Mano Menezes conseguir se atacar com o Edenilson, com o Cristaldo, com o Kiki Oliveira e o próprio Marlon. Isso hoje não funcionou tão bem como, por exemplo, funcionou no Clássico Grenal. O Mano prometeu que usaria a plataforma do Grenal e faria alguns melhoramentos no time ao longo da sua passagem pelo Grêmio. Esses melhoramentos eu acho que a gente consegue ver. Coletivamente, foi o Grêmio hoje um pouco mais coeso, ainda pobre tecnicamente, ainda com alguns erros infantis em termos cognitivos. O Grêmio tem jogadores pouquíssimo inteligentes, tem jogadores com 0 de QI nesse grupo do Grêmio, e isso precisa ser dito. Agora, também precisa ser dito que essas falhas, malditas falhas individuais, estão comprometendo uma sequência de trabalho. Por uma falha individual do João Pedro, nós deixamos a vitória no Grenal escapar. Por falhas individuais do Gemerson e também do Volpi, nós deixamos em Mendoza a vitória contra o Godoy Cruz escapar. E hoje, por mais uma falha individual do Volpi, nós deixamos os 3 pontos escaparem e os 3 pontos viraram apenas 1. Gente, é muita falha individual. E o Volpi, dos últimos 4 jogos do Grêmio, em 3 ele falhou. Ele falhou em Mirassol, ele falhou em Mendoza e falhou hoje em Salvador mais uma vez. Já passou da hora da gente colocar pelo menos um tom de cobrança de novo no Thiago Volpi. Ele foi super criticado no começo,
No campo ele mostrou a sua redenção e a partir daí foi elogiado, o que é justo, só que agora ele está voltando a falhar. É muita falha individual. Eu vejo que coletivamente o Grêmio aos poucos apresenta pequenas melhorias, ainda em ritmo de tartaruga, ainda assim passinho de formiga, mas pelo menos a gente nota, se era nota 4 antes, tá nota 4,5, 5 agora, mas pelo menos a gente olha para esse time e enxerga um pouquinho de organização. A defesa mais próxima do meio-campo, a gente observa alguma coisa, ainda é muito pouco, mas enquanto essas falhas individuais continuarem acontecendo, gente, o Grêmio vai ser extremamente atrapalhado. Lá no final, esses pontos fazem muita falta, tá? Senão vai acontecer o mesmo que em 2021, quando o Grêmio entrava nos jogos, nas rodadas, dependendo dele mesmo, e ele empatava, perdia, tropeçava, e a gente lembra bem como é que terminou aquela maldita temporada. Não pode acontecer o mesmo esse ano. O Grêmio precisa voltar a vencer. Coletivamente, eu repito, existem pequenas melhoras, pequenas melhorias, mas ainda é pouco. Nós precisamos de mais. E os caras que estão falhando precisam ser cobrados, porque para mim hoje o Grêmio não ganhou um ponto. O Grêmio perdeu 2 pontos em Salvador. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo.